Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio de Topocast na área. Hoje, o entrevistado da vez é Elias El Gozain, da fábrica de colchão São Jorge. Tudo bom, seu Elias? Tudo bem, Lucas. É um prazer estar aqui com você e com o nosso amigo Gustavo. Agradeço o convite, tá? E estamos aqui para participar do teu podcast. Muito obrigado. Eu, Lucas Cardoso, juntamente com o Gustavo Carvalho, vamos estar conduzindo essa entrevista. Esse é um oferecimento da Valentina Brinquedos e hoje com o apoio da CIF Poá. Seu Elias, fala um pouquinho para nós sobre a sua infância. Sempre residiu em Poá, nasceu em Poá, é poaense. Fala um pouquinho para nós. Bom, eu nasci aqui em Poá, na rua 26 de março, número 96, ao lado do Micaça, o fotógrafo Micaça ali, né? Vivi até os 6 anos de idade ali na 26 de março. Depois eu fui para 9 de julho, onde é a loja de colchões hoje. E dos 6 anos até os 40 e pouco eu morei lá e permanecemos com a loja de colchões até hoje. Então eu tive uma infância aqui em Poá, comecei a estudar no grupo Padre Eustáquio, antigo Padre Eustáquio. Depois eu vim para o Berta fazer o 3º ano primário até o ginásio, estudei no Berta, né, uma bela de uma escola, um ensino estadual muito bom na época. E fiz o primeiro colegial aqui em Poá, no Padre Simão, né? Então eu sou aqui mais vinculado à Vila Varela, né? Sempre torcedor do Vila Varela, desde criança, né? Eu participei muito de assistir as grandes equipes do Vila Varela. Oh, que bacana. E na época que o senhor era criança e tudo mais, o que o senhor aspirava a ser? Já tinha aquele sonho de ser médico, advogado, piloto, jogador de futebol, né? Coisa de criança, né? O que o senhor tinha? Qual que eram os seus desejos? Olha, Lucas, toda criança tem seus desejos. Eu queria ser piloto, mas é algo muito distante. Então, na época da escola do Berta, eu tive uma iniciação no basquete, né? E me destaquei na época na escola, no Berta, na equipe de basquete do Berta, com 13, 14 anos. Aí, com praticamente 15 anos, eu e mais duas pessoas fomos convidados a jogar em Mogi, numa escola paga. Então, a gente ganhou uma bolsa graças ao basquete. Eu fiz o colegial em Mogi, né? E aí, através dessa bolsa, eu fiz curso técnico de eletrônica, né? E o basquete me ajudou muito. Então, a formação esportiva que eu tive encaminhada pelo Eduardão aqui em Poá na época, e mais um grupo de amigos, a gente é amigo até hoje, fazem 50 e poucos anos, a gente tem uma amizade que permanece até hoje. E todos esses jovens que praticaram o basquete orientaram outros a continuar no basquete e também formar família, e ter uma vida digna, né? E saudável, né? Então você aprende a lutar, correr atrás dos seus objetivos. Então, basicamente, o basquete me ajudou a conseguir fazer o colegial. Na sequência, eu fiz a faculdade em Mogi. E ao iniciar a faculdade, eu fui convidado para dar aula no próprio Policurso, no colégio técnico. É um colégio muito bom, né? No basquete, a gente chegou a ser 2 vezes 3º lugar do estado, né? Em basquete, na época, né? Então, foi um feito para uma escola da região. Na época, entre escolas particulares do estado, o Policurso foi 3ª vez, 2 vezes. E a gente teve uma sequência depois no basquete. Mas, ao assumir começar a dar aula, infelizmente, meu pai veio a falecer, né? E eu fui obrigado a assumir a fábrica de colchões São Jorge na época, né? Então só assume a fábrica com quantos anos? A fábrica tem 65 anos, é a minha idade. Ela tem 65 anos, foi uma das primeiras fábricas em Poá, né? Ela era primeiro na 26 de março, passou para 9 de julho e hoje está ali na entrada da cidade, pelo lado vindo de Itaquá, em frente à antiga de Sico, que é hoje, tem um outro nome, Sodimac, né?
Então a gente está ali 65 anos lutando. Bacana. E como que foi, você falou que assumiu a responsabilidade na São Jorge, depois que o seu pai veio a falecer, né? Mas como que o seu pai começou o negócio de colchão? E qual foram as dificuldades que se você lembra da época nessa fabricação? Olha, foi uma luta, naquela época era algo muito difícil você conseguir sobreviver ao mercado. Meu pai fabricava colchão de capim, então eu ia com ele pegar capim nas várzeas, por exemplo. Nós chegamos a pegar capim na Vila Varela, né, na várzea da Vila Varela ali, depois do campo. Nós fomos buscar na várzea em Suzano, né, do lado lá da NSK, aquela várzea do lado esquerdo. Em Suzano, lá em cima, onde é atualmente a antiga Probel. Então a gente pegava capim enfardado por pessoas, vinha no caminhão, trazia, minha mãe costurava a capa, né, e meu pai enchia e ia entregar. E eu ia fazer as entregas com meu pai. Na faixa de 13, 14 anos, a gente ia para tudo quanto é lado. Aí, Salesópolis, Itamirim, Caraguá, Paraibuna, Santa Isabel, todas essas cidades do interior, no caminhão entregando. Eu fui conhecendo. E aí, quando meu pai veio a falecer, eu tive que assumir a fábrica. Então, eu estava no primeiro ano de faculdade. Eu, meu irmão e minha irmã assumimos a fábrica, minha mãe ajudando, e a gente começou a inovar, né? Então, eu tinha 18 anos nessa época, né, quando eu assumi a fábrica. Sim. Até o tempo que seu pai veio a falecer ainda era de capim. Ainda era de capim. Então, com 18 anos, a gente começou a comprar as primeiras mantas de espuma e costurar numa máquina que eu troquei com o único carro que sobrou. Né? Eu troquei com um Fuscão vermelho que eu tinha, e aí fiquei sem carro, mas peguei a máquina para costurar. Começamos a fazer os primeiros colchões de espuma, né? E aí foi indo. Aí, passado um ano e pouco, nós começamos a comprar uma máquina de fazer espuma, um caixote, né? Começamos a fazer espuma, laminar, foi aumentando. Aí eu fazia desde da época, eu e meu irmão fazia desde da preparação, fazer espuma, cortar espuma, costurar, embalar, tirar nota, vender e cobrar, tudo era a gente. Vocês eram o comercial, a fabricação? Não, era tudo. Então a gente tinha que se virar. Da mesma forma que você se vira na sua empresa, né? Que eu acho, depois eu queria destacar isso aí, o formato que vocês atuam. Mas a gente foi começando, foi indo, e aí pegamos todos os planos econômicos que o Brasil teve. Desde dos congelamentos do Sarney. Eu ia entrar nesse assunto. Depois a gente dá uma esticada só de empresa, né? Então a gente passou por todos. Depois a gente destaca cada um desses. Mas aí a empresa começou a crescer, eu parei de fazer entrega, fui colocando funcionário, parei de costurar, meu irmão também parou de ia fazendo as funções. Meu irmão é 3 anos mais novo, então a gente fazia parceria, eu estudava de manhã, ele trabalhava de manhã, e depois eu invertia, e foi indo. Fomos lutando, crescendo, e basicamente é uma empresa familiar que permanece até hoje, né? Com diversas inovações. A gente a cada ano comprava máquina, fui investindo, e fomos lutando, né, Lucas? E isso, a gente seguiu o exemplo dos mais velhos, né? A gente tinha pessoas conhecidas, o seu Roberto de Brito, da Fera Móveis, tinha uma fábrica de estofados, ajudou muito a gente. Tinha o patrão dele, que era o seu Mamute, né? E tinha conhecidos que tinham o seu Saúde também, que a gente olhava como eles faziam, a gente tentava fazer algo semelhante na empresa, né? Equipe de venda, mercado de trabalho, e foi indo. A gente foi abrindo mercado, foi indo. E seguindo, a gente conseguiu criar uma estrutura que conseguiu aí dar emprego para muita gente na cidade. O senhor fala que o senhor comentou conosco que foi uma das primeiras indústrias em Poá, né? Eu acredito que deve ter é uma indústria importante no fomento da economia local, né? Falando agora de trabalho, né? E de prospectar o trabalho local mesmo, né? Para poder gerar economia. E é uma empresa que eu posso dizer por mim, conheço, uma empresa bem tradicional de Poá.
né? E acho que isso é bacana. Isso é legal. Falando um pouquinho sobre agora, igual você falou, né? Os planos econômicos, que eu acho que aí tem um pouquinho de história, né? Tem. Porque daí você começa a viver a hiperinflação, né? E aí chegou a taxa de juros do Brasil, salvo eu a memória, a 1.800%, né? A inflação. Como que foi trabalhar nessa época? Vamos falar primeiro do governo Sarney, então. Congelamento de preço. E tão novo também, né? Então, foi algo assim que foi um aprendizado enorme. Por quê? A gente tinha uma inflação mensal de 70%. Mensal. Isso significava de 1 a 2% por dia. Entendeu? Então, era uma briga, porque você corria contra o tempo. Você tinha que fechar o pedido do mês e entregar o mais rápido possível, né? E o preço, a gente tinha que segurar e comprar. Você tem que correr para comprar à vista e tentar vender no prazo, embutindo um certo juros. Então, foi algo muito difícil, né, na época do Sarney, onde explodia a inflação. Aí teve o primeiro congelamento de preço, né? Durante um ano, os preços congelaram. Só que, terminado o ano de 86, o que aconteceu? Nesse congelamento, houve um consumo excessivo de tudo. Sim, né? tudo estava muito barato. Né? Tudo estava assim, prendeu o preço, ou vinha naquela velocidade de aumento, parou, e aí o consumo foi excessivo. Começou a faltar diversos produtos. Aí a gente entrou em contato com a Barca, com o próprio Roberto Tafera, fizemos importações de produto, né? Na correria, foi aquela, para não faltar produto aqui no Brasil, que é o produto básico de espuma, que é o TDI, o poliol, a gente teve que importar. Aí fizemos uma importação dos Estados Unidos e uma eu não me lembro exatamente, acho que foi da Alemanha, não lembro o país exato. E aí foi aquele lance, importamos, mas fizemos carta de crédito no banco. E aí explodiu de novo a inflação e a gente correu para fazer um depósito antecipado em dólar para não explodir o preço e estourar tudo de novo. A gente ia ficar com uma dívida monstro. A gente correu, fizemos uma série de economias, conseguimos fazer um depósito antecipado para cobrir essa importação. Então isso foi a primeira crise que a gente teve. Depois vieram outras novas inflações na época Depois do Sarney veio o Collor, né? O Collor veio em 89 a 90, não lembrando certo. Aí o Collor veio com aquele pacote de prender o dinheiro. Né? Terrível. Né? Mas a gente conseguiu, adequando, né? Criou o primeiro real. Né? Voltando um pouquinho, o Sarney teve o Cruzado Novo. Então você passou por várias moedas. Várias moedas, teve várias crises, umas 4 ou 5 só dentro do governo Sarney. Né? Ele tentou controlar, mas não conseguiu. E aí entrou o Collor com a ministra, não lembro o nome dela, que congelou o preço de tudo. Foi terrível isso daí. Por um lado você segurou os preços, mas teve a deflação. Então tudo que você vendeu teve que tirar os juros. E aí você perdia, você tinha uns 100 para receber, acabava recebendo 60. Pô, mas você tinha, do outro lado, daí tinha que pagar. Quem tinha dívida era muito bom, que o valor reduzia. Então tinha que ter um equilíbrio no negócio. Mas foi o primeiro aprendizado pro atual Plano Real. Aí saiu o Collor, entrou o Itamar Franco. O Fernando Henrique de ministro, renovaram o plano de novo, virou real, não sei o quê. Os nomes das moedas eu não lembro. Sim. Eu sei que foi até que o Brasil começou a aceitar as moedas e a estabilização de preço. Sim. Foi quando diminuiu a inflação e você passou a ter condições de dar mais prazo na venda. Foi aí que você começou a respirar o negócio. E o Brasil estruturalmente começou a criar diversas sistemáticas de arrecadação, né? E isso foi melhorando, né? E culminou no ano de 2007 ou 2008, né? No governo do Lula já. Foi o ministro era... eu não sei se o Zé Serra participou, até o governo do
Fernando Henrique, José Serra era ministro da Fazenda, se não me engano. E aí, ministro da Fazenda do governo Lula foi o Ciro, não foi? Eles começaram a sistemática de informatização da Receita Federal, né? Aí foi quando o país começou a arrecadar mais, com a sistemática, tudo via computador. Aí você percebe que o país cresceu. Aí começou a ter melhorar um pouquinho o lado social. Aí entrou o governo do Lula, deu uma continuidade lá no que vinha acontecendo. Aí em 2008 foi implantado a nota fiscal eletrônica, mas já em 2005 a gente passou para o plano contabilidade de lucro real, não lucro presumido. Sim. Né? Então, quando a gente passou para o lucro real, foi quando a empresa deu conseguiu pagar o tributo realmente que devia ser pago. Né? Sim, e deu aquele fôlego, né? Deu aquele fôlego porque passamos a ter despesas, né? Nós temos muitas despesas de impostos, de tudo quanto é coisa começou, os valores das despesas começaram a subir, sim, energia, produtos, tudo começou e a margem de lucro reduziu. Aí no lucro real você consegue controlar isso um pouco melhor, né? E foi quando entrou a nossa fiscal eletrônica e diminuiu a informalidade. Melhorou porque todo mundo passou a fazer... Padronizou o mercado. Né? Padronizou o mercado. E aí, mais ou menos em 2010, 2011, a gente criou o governo, o Inmetro criou a normativa dos colchões, onde a qualidade dos colchões melhorou. Teve um padrão, né, de qualidade, a gente se adequou e passamos a ter todo mundo uma concorrência mais ou menos igual. Equiparado. Né? Porque antes o cara achava que comprava o mesmo colchão, mas na verdade um era de vento, o outro era de espuma mesmo. Então você percebia que tinha muita diferença. Agora com a entrada do Inmetro, a coisa equalizou. Mas durante esse período aí a gente participou de feiras mundiais, fomos para a Alemanha 2 ou 3 vezes, fomos para os Estados Unidos, conhecer o que acontece lá fora, em relação a colchões, né, equipamentos, essas coisas. Fomos importando algumas máquinas, deu uma melhorada na produção e no tipo do colchão de mola, né, esse cama box que é fabricado. Né? Então a gente tem uma sistemática de produção legal. Bacana. E você está convidado para ir lá. Opa, vamos você sim. também, Gustavo. Obrigado. Vamos sim. Voltando lá atrás, quando você precisou fazer a sua importação para que não faltasse insumo, né, para a realização da produção, essa foi a sua primeira importação ou já tinha havido importação antes disso? Não, foi a primeira. A gente fez 2 importações, foi num volume, por exemplo, de produto para o ano inteiro. Uau. Entendeu? Então a gente passou no ano de 87, 88, 89, tendo o produto, né, garantido, porque o Brasil não produziu o suficiente na época. E isso foi uma das crises de falta de produto, que tinha um consumo relativamente alto, passou a ter mais consumo o país, né? E teve outras crises de produto, né? Recentemente a gente teve agora, na pandemia, uma crise de falta enorme de produto. O produto. Lucas pode falar muito bem disso, porque a empresa quase parou por causa de falta de material. A gente também chegou a fazer 20 importações de uma vez só, Uau. assim, 2, 3 por mês, para não faltar. E nós conseguimos não faltar o produto na nossa empresa. Assim, acho que ele fala melhor que eu, mas assim, meu aprendizado nessa época é triste você parar uma fábrica por falta de material, tendo venda e tendo mão de obra para fazer. Chega a ser inspirador. Então, assim, nessa época você teve 2 aprendizagens, então. A aprendizagem de fazer a sua primeira importação, que não era algo tão ativo, normal, né? E também teve a experiência da inflação, que pelo um todo foi vários planos do governo, a gente passou por todos eles, e por incrível que pareça, Lucas, foi um aprendizado, mas a gente sempre se saiu bem em todos esses planos, porque a gente tinha uma intuição, uma percepção de como devia agir, né, nos planos. E a gente conseguiu se sair bem, graças a Deus, né? Eu, meu irmão e minha irmã, a gente conseguiu se sair bem e tocar, né? E essa última crise, que foi agora na pandemia,
teve que fechar a fábrica por 2, 3 meses, foi complicado. Né? Para eu citar um fato, na época a gente tinha aqui um grupo de empresários em Poá, do setor moveleiro, né? Então, Dorival da Barca, o Jamal, da Lilia Interiores, o Roberto de Brito da Fera, nós da São Jorge, Zip Comfort, né? E mais outras empresas aí que tinham menores, e a gente sempre se reunia para discutir a parte sindical, discutir, por exemplo, teve uma época que a gente se reuniu e foi pedir para o prefeito a vinda de telefones, porque não tinha telefone fixo na cidade. E a gente fez uma reunião com o prefeito, vamos trazer telefone fixo. Em 91 ou 92, que não tinha nem telefone. Aí depois, vamos reunir com o prefeito para... aí nós fomos para cima do Reino da Garotada. Eu, Dorival, o Roberto, criamos 4 escolinhas. Né? A escolinha de estofados, né? Para aprendiz, jovem aprendiz. Eu criei a de marcenaria. E o menino da Megatron lá, me falhou o nome dele, criou a informática. E aí começou a ter essas escolas para criar jovens aprendizes. E aí a Jussip foi a mesma coisa, ajudamos a Jussip. Eu, quando era secretário de governo, nós oficializamos a Jussip, melhoramos a Jussip, criamos 16 cursos dentro da Jussip para aproveitar a lei do jovem aprendiz, para poder enfiar o jovem aprendiz fazer um estágio e depois ele continuar na carreira. Então os meus funcionários saíram 90% tudo da Jussip. Então eu pegava o jovem da Jussip, ficava estagiando 6 meses, depois eu efetivava ele. Via performance dele. E aí, conforme a performance dele, foi subindo. Hoje o encarregado da minha fábrica é de lá, os outros encarregados também são. Então você tem vários que saíram da Jussip. E a Jussip é a Juventude Cívica Poaense, que é a antiga Guarda-Mirim, né? E isso, essas escolas simples, mas que dá chance do primeiro emprego. Eu sempre defendi a forma do jovem aprendiz, né? Que toda empresa é obrigada a contratar, se eu não me engano, 3 a 5% da quantidade de funcionários tem que ser jovem aprendiz. E isso foi uma lei federal. E na época que eu era secretário de governo, a gente conseguiu adequar a Jussip a ter certificação municipal, estadual e nacional para poder viabilizar isso e dar emprego. A Jussip, na época, chegou a ter mais de 1.000 jovens nas empresas. Hoje, exatamente, eu não sei qual é a quantidade que eles funcionam lá, mas é algo que deve ser reavivado na cidade, a chance de o jovem ter os seus primeiros cursos com o primeiro emprego para poder tirar essa juventude da ociosidade, né? Não, sim. Bacana. E aí, passa por várias situações, igual você mesmo disse, né? Citou a equalização com o Imetro e tudo mais. Mas agora falando um pouquinho mais do lado político. Quando o senhor ingressa na política, fazendo de qual forma e por qual motivo? Bom, eu sempre fui convidado no ano de 85, 86, era jovem ainda, estava acabando de sair da faculdade. O prefeito da época, se não me engano, é o Miguel Comitre, ele e o Jorge Allen me convidaram para fazer parte do Conselho Municipal. O Conselho de Desenvolvimento Municipal, ele discute todo mês, ou a cada 2 meses, todos os problemas da cidade. Então, desde aquela época, eu fui aprendendo com engenheiros, arquiteto, prefeito, secretário, um monte de gente que nós participamos na época, que vocês não conhecem direito, mas fui aprendendo o histórico da cidade, onde tinha galeria, onde tinha problema, onde tinha que montar escola, onde tinha que fazer posto de saúde, porque onde vai se implantar um condomínio de casa, loteamento. Então, todas essas coisas passavam pelo conselho. E aí o conselho aprovava ou reprovava a situação, ou, por exemplo, vai implantar um loteamento num certo lugar. O loteamento tem que dar uma contrapartida para o município, né?
tem que deixar um espaço para uma escola, tem que fazer um trabalho lá de galeria ou de algum benefício para a cidade, porque não é só ele ter lucro, porque ele vai gerar uma despesa para o município. Sim. E o que arrecada de IPTU não é o suficiente para fazer aquela implantação. Sim. Então, o loteamento ele tem que fazer infraestrutura, ele tem que fazer galeria, tem que fazer esgoto, água, luz, asfalto, posteamento, tudo direitinho. Tem que ser implantado direito. E Poá, o que aconteceu depois da lei de loteamentos? Até 78, 79, tinha muito loteamento implantado sem infraestrutura, sem asfalto, sem nada. Quando chegou em 90, né, praticamente nenhum loteamento novo foi implantado, mas tinha os antigos, tudo faltando asfalto, tudo faltando infraestrutura, tinha esgoto correndo pela rua, Calmon Viana inteiro corria o esgoto pela calçada. E aí entrou o prefeito da época, o Eduardão, a gente jogava basquete junto, vários anos, e aí a gente sempre conversava dos problemas. Eu ia para São Paulo, jogar nos clubes por aí, ia para Santos, e aí a gente ia conversando os problemas da cidade. Aí ele foi eleito prefeito, a gente sempre continuou conversando e ele costumou sempre a falar os problemas, eu sugeria alguma coisa, sugeria outra, ele acatava bastante coisas, né? E o prefeito que eu ajudei, quando chegou em 96, o Eduardão me pediu ajuda para eleger o Jorge Allen, que era um engenheiro que nunca foi candidato a nada. Aí eu falei, tá bom, eu vou te ajudar. E tinha 2 candidatos fortes, com 30 e poucos %. Aí eu usei o que eu sabia de estatística, de conhecimento, e coordenei a campanha. Vamos fazer showmício nesse bairro, vamos fazer isso aqui nesse bairro. Seguindo as pesquisas, a gente foi indo, de 1,5 ele ganhou a eleição com 32%. Uau. E o segundo ficou com 26%. Então, foi um fato, se ele pegar um cara em 3 meses, levar ele de 1,5 a 30 e poucos %, entendeu? Fazendo diversos, por exemplo, tudo na pesquisa, eu sabia ler uma pesquisa, e a gente conseguiu eleger ele. Ele elegeu, de cara ele me convidou para ser secretário dele, eu não quis. Aí passou uns 6 meses, 1 ano mais ou menos, ele teve um AVC, né? E ele ficou ruim. Aí ele me pediu para assumir a Secretaria de Governo. Eu falei, puta, nessa situação eu vou ter que ir. Assumi a Secretaria de Governo em 97. Foi quando eu, com esses conhecimentos que eu tive na vida privada, dentro das empresas, e com o meu conhecimento que eu continuei dando aula há uns 10 anos, eu passei a ler e eu acessava naquela época a internet, eu adiantava as coisas, né? Então eu pesquisava tudo como devia ser feito, o que as outras cidades faziam, pesquisava leis, tudo, e fui implantando uma série de leis novas, e Poá adequou, deu um salto em 97 para 98, né? Em 2 anos a gente adequou todas as leis de Poá. Nós fizemos a reforma administrativa, fizemos a municipalização do trânsito, fizemos a municipalização do ensino, né? E nesse meio tempo, o que aconteceu? O Jorge veio a falecer. E o senhor está como secretário de governo? Eu estava como secretário de governo. Eu continuei como secretário de governo no governo do Roberto Marques, de 98 a 2000. E nisso, o Roberto me deu toda a carta branca para exercer, e a gente conseguiu modernizar a cidade em diversos setores. Tanto que no primeiro ano a gente municipalizou 5 escolas, no segundo ano foi para 7 ou 12, tanto que criou essa rede municipal de ensino, e Poá foi a primeira cidade a fazer isso. E uma série de coisas, Poá foi a primeira, porque eu tinha a mente aberta e conseguia enxergar que isso era uma boa... Por exemplo, Suzano, Ferraz e outras cidades demoraram para fazer isso. Saíram 3, 4 anos atrasados. Só que Poá conseguiu sair na frente, conseguiu dominar o setor de ensino, fazer os concursos, melhorar a qualidade de ensino fundamental, de 1ª a 4ª série, melhorar as creches, e a gente conseguiu dar um salto na frente na qualidade de ensino de Poá. Foi mais ou menos a fase que vocês estavam, nas escolas municipais. A gente Aí foi que a gente conseguiu melhorar isso, criamos as escolinhas de esporte, criamos uma série de coisas. Mas, infelizmente, muita coisa se perdeu. Por quê?
virou interesse, resolveram acabar com um monte de coisa, escolinha de esporte, todas as modalidades, o ensino deturpou, né? Eles achavam que dar uma apostila é fundamental, mas não, o certo era valorizar o professor, porque o professor é que vai transmitir, né? Então aumentaram o salário, mas depois recuaram. Sei que fizeram um monte de coisa errada no ensino e o sistema de ensino deu uma queda nos últimos anos, né? Então a gente participou na política dessa forma, a convite do Eduardão, para ajudar numa campanha. Eu tive que entrar de secretário de governo por causa da doença do George Allen. Aí na sequência, no final desse mandato, o Eduardão me convidou para ser vice-prefeito, eu fui vice-prefeito com ele, e depois nós fomos candidatos em 2008, né? Eu fui candidato em 2004, fiquei em terceiro colocado, com 10 mil e poucos votos. Aí eu resolvi não sair mais e até hoje não sou mais candidato. E aí participou da vice-candidatura do Eduardão, vice-prefeito, né? Depois disso, fora a Secretaria de Governo, teve atuação em outras secretarias também? Eu tive agora, em 2017, fiquei 1 ano e meio no governo do Jean. Como eu sabia muita coisa de todos os setores, eu continuei participando do conselho enquanto existiu. Mas teve um governo que extinguiu o conselho durante 8 anos, 7 anos. Aí voltou o conselho, eu voltei para o conselho. Aí, como eu sabia de muita coisa do passado e do que realmente precisava fazer, eu fui para a Secretaria de Planejamento, depois assumi a Secretaria de Obras e Habitação. Eu deixei muita coisa lá preparada e a gente fez algumas coisas para consertar o que vinha errado. Nós fizemos o plano de saneamento, renovamos o convênio com a Sabesp, né? E esse plano de saneamento possibilitou a fazer, e essa verba que a gente conseguiu da Sabesp, possibilitou a gente fazer a canalização central. Mas infelizmente o governo, depois que eu saí, resolveram fazer um monte de obrinha que não saiu aquele projeto prontinho para canalizar o centro da cidade, para tirar a água da Perracina que enche o centro da cidade, né? Você tem lá na rua, em frente à antiga Casa do Norte, uma vazão de 4x3, 12 metros por segundo. Só que o necessário, você tinha que alargar 5x12, 60 metros cúbicos. E aí, com essas duas aduelas, você fazia isso no centro da cidade inteiro, você parava de alagar o centro da cidade para revalorizar, revitalizar o centro. Aí eles decidiram fazer outras coisas e engavetaram o negócio. E aí a gente conseguiu recuperar a Praça da Juventude, recuperar o piscinão, recuperar o balneário, recuperar a sequência. Fizemos o projeto do Parque das Águas, aprovamos no Estado, o Estado concordou em manter como entidade turística, cidade turística, em função do Parque das Águas. Os caras pegaram o dinheiro e foram fazer asfalto no Quêmio. Aí é complicado, né? Você direciona para um lado, os caras vai para o outro. É complicado. Então, a gente tentou, eu fiz o plano de macrodenagem da cidade inteira, junto com uma empresa de São Paulo, uma grande empresa, tem um puta plano de macrodenagem para resolver as pequenas enchentes e a grande. Então, a gente deixou tudo escrito dentro e arquivado dentro na nuvem, dentro dos arquivos da prefeitura, porque antes não tinha nada disso. Entrava e saía secretário, todo mundo escondia tudo. Eu não, deixei tudo aberto para ter sequência. Não, mas acontece que se a cabeça não... O prefeito acha que aquilo não deve ser feito, então é importante que os prefeitos ouçam os técnicos. Sim. Se não ouvir os técnicos, eles vão acabar fazendo besteira, né? Sim. Mas que o prefeito, muitas vezes, é um cargo de populismo, né? É populismo. E acaba, não somente o prefeito, mas governador, presidente, e aí tem que ter a equipe técnica por trás que venha desenvolver os projetos. É ela que faz os projetos do país, do município acontecer. Isso. O senhor citou para nós que fez faculdade, né? Se formou em qual área? Eu sou engenheiro elétrico, né? Mas atuei um tempo, mas eu vi que na época, em 82, o engenheiro não tinha emprego na época.
o desemprego era pior do que hoje, né? Então eu percebi que eu tinha, e com o falecimento do meu pai 3 anos antes, eu fui obrigado a tocar a fábrica, né? E não me arrependo. Então eu utilizei o que eu aprendi na engenharia dentro da fábrica para mim mesmo. Fazia alguns projetos de elétrica e tal, continuei dando aula mais uns anos na área de eletrônica, tudo que eu gostava, e formei bastante gente na área de eletrônica. Aqui foram 10 anos, né? Formei bastante gente, muitos amigos. Eu saí, coloquei um aluno meu no meu lugar, se deu muito bem, daqui de Poá mesmo, dando aula em Mogi. Agora, infelizmente, hoje, o que eu percebo, a ETEC de Poá está num nível muito bom, principalmente na área do setor de informática, né? Que ela está formando jovens para a área de informática que está faltando. Sim. Está faltando mão de obra ou gente qualificada na área de informática. E eu tenho um amigo chamado Dimitri, que é dono de uma empresa lá em São Paulo de informática, que faz os programas para a rede de seguradoras. Sim. E a gente conversa mais com outro que faz proteção de hacker, essas coisas e tudo. E ele me fala, tá precisando de profissional nessa área, tá faltando muito. Porque o jovem hoje acha que entrar aqui e pesquisar no Google, ele já acha que já sabe tudo. Não é assim. Quem fez o programa para fazer a pesquisa? Quem é que fez o app? Quem é que faz os programas para tocar as empresas? Sim. O sistema financeiro, o sistema, todos os programas tem que ter essa pessoa. Essa pessoa é um técnico gabaritado que sabe uma linguagem de programa. Dentro dessa linguagem ele vai desenvolver um programa para aquela finalidade. Esse profissional está faltando no mercado. E aqui na ETEC tem essa escola. Por sinal, a ETEC foi no governo que eu estava. Que veio a ETEC. A gente desapropriou a área. Eu era vice-prefeito ainda. E aí, na sequência, eles deram sequência e construíram o prédio para a ETEC. Currículo não falta, né? Se tiver que falar aqui, não vou falar um montão de coisa. Mas eu acho interessante, o Lucas e Gustavo, eu estive visitando a fábrica de vocês, fiquei espantado, né, com a criatividade e com a juventude de vocês estarem nesse nível. Porque eu, quando era jovem, eu seguia os mais velhos, né? E vocês devem ter se espelhado também, e vocês têm uma criatividade e usam a modernidade das redes sociais, do mercado digital, da venda dos marketplaces. Marketplace. Eu acho muito legal isso aí, e o crescimento da tua empresa, dos produtos que você fabrica, que são produtos de qualidade com preço acessível, né? Eu achei muito interessante, e principalmente pelo número de funcionários que você contrata da Vila Varela e dos bairros de Poá. Isso eu te parabenizo aí, você, ao Gustavo, a equipe de vocês. Parabéns, eu fiquei muito feliz e curioso de conhecer, né? Porque são jovens que nem vocês, são poucos, né? Que geram emprego, né? A população não entende, eles acham que porque você deu certo, mas eles não sabem o ralo que você passa de madrugada, correndo atrás, sem dormir. Vocês passam ralando e lutando sobre todos os detalhes que você tem lá dentro. Você foi audacioso em montar aquilo. Eu acho, né, da mesma forma que eu e meu irmão, a gente foi audacioso para a época em montar um negócio que eu não conhecia, né? Modernizar a empresa. Por isso que eu acho que jovens que nem vocês servem de exemplo para outros jovens, né? E eu também, eu sempre cito, né? A gente tem que ter, por exemplo, no esporte, né? No basquete, a gente teve vários exemplos para dar sequência. Teve o Eduardão, depois teve o Igor, né? Seguiu o Eduardão. Eu e a minha turma seguimos o exemplo do Eduardão. O Igor educou o Santana e o Rodsley. O Santana hoje é o professor que educa novos. Então existe uma sequência. Então, o interessante essa oportunidade que você está dando para a gente é tentar passar para esses jovens que é necessário ter as pessoas que dão certo para mostrar para eles que tem chance de dar certo.
ela acreditar no que ela faz, ela gostar do que ela faz. Não é verdade? De ela amar o que ela faz. Não é porque eu vou fazer um colchão ou um brinquedo que isso denigre a sua imagem. Pô, Não. você faz aquilo com carinho, bem feito, você vai dar certo. Né? Você vai dar certo. Então, existem outras empresas em Poá que também deram certo. Muitas pessoas, eu não vou ficar aqui falando, e teve os que deram errado. Porque o cara começou a fazer uma garrafa de água, ele já quer beber a água e não põe para vender. Pô, você tem que fazer umas 500 na frente para poder beber uma tampinha, tomar né? um golinho de uma. Porque, pô, a concorrência é brava, a concorrência te engole. Né? É isso que eu acho interessante, que a gente tem que ter passar esse conhecimento para os jovens. Sim. O podcast é isso, né? É mostrar para a juventude que está vindo, não somente para os novos, mas para os velhos também, que não importa a condição, ou a idade, ou o governo, ou qualquer outra diversidade. Você tem que enfrentar tudo. É isso aí. Porque vai sempre ter alguma coisa para te dar. É isso. Sim, sempre vai ter problema. Né? Problema não falta. A gente tá conversando aqui agora, o senhor, a correria toda hora e não para, porque a empresa não para, nada para, né? E já estamos chegando no final. Ainda assim, o controle da empresa é entre você, o seu irmão e sua irmã, ou não? O controle produtivo e de vendas é com o meu irmão. Eu faço a parte contábil e financeira. Só que como eu atuo em mais outras áreas, né, em construção, em locação, essas coisas, eu vou mais para o lado imobiliário, vai. Sim. Imobiliário. A minha irmã ajuda o meu irmão, que ela tem as lojas dela. A minha mulher também tem a loja de Suzano, que é a Gisele, e é a presidente do Semex, né? E ela é bem atuante também, bem comunicativa, né? Ela já esteve aqui, inclusive. Sim. Né? Então a gente vai trabalhando com prazer, não é aquele negócio forçado. Né? Então, por isso que eu já trabalho, não parece, eu trabalho faz 50 anos. E não estou cansado. Não cansa? Não, se trabalhar com prazer, não cansa. Tudo bem que a gente tem muito de problema. Aquela cacetada todo dia, mas fazer o quê, né? É o que move, né? É o que... É aquela coisa, né? É o que eu sei fazer, eu vou fazer. É isso aí. E eu parabenizo vocês pela iniciativa, né? Ao nosso técnico, qual é o nome dele mesmo? Miguel, parabéns pela sua atuação. Tá? Agradeço aí a participação. E você, Gustavo, você é um rapaz que você me contou a tua vida, que você gosta de estudar, continue estudando pro resto da vida, que é muito bom sempre aprender. Né? Eu também sempre aprendi com todo mundo. Eu estou aprendendo aqui com vocês, eu fui aprender lá com vocês. Né? Porque ninguém sabe tudo, né, chefe? Tem que sempre aprender. E todo dia eu vivo aprendendo. Nunca a gente sabe tudo. Então sempre você tem que aprender. É aquilo que você disse, né? Todo dia você acorda e aprende algo. Isso aí. Pode estar com 90 anos e não vai saber de quase nada. E o dia que para de aprender tem que morrer, porque não tem... O dia que parou de aprender é que morreu. Morreu. Pessoal, nós vamos chegando ao fim. Papo muito bacana com o senhor Elias. Passou por vários governos, dentro de governos municipais, né? Uma história de extremamente de sucesso na sua fabricação de colchão, né? Saiu da fabricação de um colchão de capim, né? Que pegava nas várzeas, hoje dessa tecnologia que transforma e faz a espuma dentro da fábrica. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de seguir nós nas nossas redes sociais, @topo_cast. Siga nossas plataformas digitais, no Spotify e no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Pessoal, até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.